Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Programação em R Nível Básico. Hoje nós estamos com a aula 10, falar sobre matrizes bidimensionais. Se vocês querem acompanhar todo o material desse curso, vão até a página bendavid.github.io/curso R. Aqui nós não mostramos apenas as videoaulas, mas nós temos todo o material escrito que vocês podem acompanhar para toda essa sequência de materiais em formato de vídeo que estamos apresentando para vocês. Aqui na barra de navegação, se você vier em material e na subseção básico, você está na página do módulo Programação em R Nível Básico. Nessa aula de hoje, em específico, nós vamos falar aqui de matrizes bidimensionais. É interessante que você faça uma leitura sobre esse material, porque é um complemento do que nós vamos falar de modo resumido sobre esse tipo de objeto. Tudo bem? No mais, nós aqui no início da sessão, nós temos um acréscimo que nós fizemos, que foi os exercícios e scripts via Chime. Então, além dos scripts que também estão disponíveis para você, do que nós repassaremos nessa videoaula, nós temos exercícios propostos que vocês podem fazer online, tá? Vamos lá? Então, uma coisa interessante que nós vamos ter hoje para esse tipo de objeto é que uma matriz para o R nada mais é do que um vetor atômico com um atributo adicional a esse objeto, que é o atributo dim. Então, daqui para frente, tudo que nós vamos falar sobre os tipos de objetos, seja matriz, até chegarmos à videoaula, que é a aula 13 sobre data frame, nós não temos o objetivo de apresentar para vocês manipulações, tipo funções específicas para esses objetos, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre funções mais à frente, em que essa aula nós vamos falar explicitamente como utilizar uma função no R, e aí nós vamos fazer algumas manipulações. Mas desde já, o objetivo do curso não é estar apresentando para vocês recursos para análise de dados, mas sim observar a sintaxe e as estruturas básicas dos objetos dentro da linguagem R. Então, nós vamos dizer que a matriz especificamente é a junção da estrutura de um vetor atômico, isto é, um vetor cujos elementos têm mesmo modo, e o atributo dim. Observamos aqui que o vetor atômico, o comportamento dele, como já falado na videoaula anterior, ele não tem um comportamento especificamente sobre operações dentro do vetor que a gente estuda em álgebra de matrizes. Então, o que eu faço para criar uma matriz é acrescentar o atributo dim ao vetor atômico unidimensional. Vejamos, estou aqui com um objeto em que associo, o nome se associa a esse vetor. Então, eu tenho aqui um conjunto de elementos sequenciais de 1 a 6, imprimo esse valor. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e verifico seu atributo. Inicialmente, eu não tenho nenhum atributo básico adicionado a esse objeto. Vou verificar a classe desse objeto usando essa função s3class do pacote Sloop. Então, aqui nós observamos que nós temos um vetor, né, de modo numérico e inteiro. Beleza. Feito isso daqui, agora nós vamos utilizar o acréscimo do atributo a esse vetor, que é o atributo dim. Então, para eu acrescentar o atributo dim, eu vou usar essa sintaxe de comando
de atribuição. Então, eu vou usar aqui a função dim. Dentro, como argumento, eu estou utilizando o objeto x criado e eu vou atribuir a esse atributo dim o vetor 2, 3, que nesse caso é a representação das duas dimensões desse vetor, no caso bidimensional, isto é, o número de linhas e o número de colunas. É interessante que a multiplicação dessas duas dimensões sejam iguais ao comprimento do vetor, senão nós podemos ter problema na hora de realizar e executar essas linhas de comando. Então, uma vez feito isso, perceba que o comportamento do vetor agora, com o acréscimo do atributo dim, ele se modificou. Antes era dessa forma e agora com o acréscimo ficou dessa forma. Então, a gente tem aqui agora um comportamento em formato de matriz, né, da representação desses 6 elementos. Então, aqui agora, quando a gente pede novamente para verificar o atributo do objeto, perceba que agora nós temos o acréscimo desse objeto, desse atributo, e agora nós temos o atributo dim, em que aqui eu tenho as suas duas dimensões. Quando eu peço para verificar a classe do objeto, então veja que quando essa classe ela se altera, perceba que agora nós temos uma matriz, o comportamento com o qual as funções vai olhar para esse objeto agora vai ser numa estrutura de matriz, né? Por quê? Porque nós acrescentamos esse atributo dim. Uma outra forma de nós podermos criar uma matriz é utilizando a função matrix. Então, utilizando a função matrix de modo similar ao que nós fizemos anteriormente, ao invés de eu inserir, né, o atributo dim ao objeto, nós vamos criar uma matriz por essa função em que os argumentos sequenciados são o vetor, o número de linhas e o número de colunas. Eu tenho o mesmo formato que nós fizemos anteriormente. Uma coisa que é interessante, que vocês podem observar aqui anteriormente, quando a gente verifica a matriz, é que a forma como o R inseriu os elementos foi primeiro pelas colunas, né? Então, os 6 elementos vieram na primeira coluna, depois foi preenchendo para as próximas. Se nós utilizarmos o argumento barrel igual a true, nós vamos observar que, ao invés de ter ido em forma de colunas, ele foi preenchendo primeiro em linhas, né? Primeira linha, segunda linha. Às vezes você tem um interesse de não ser preenchido por colunas por algum motivo, né? O sistema de indexação, para nós acessarmos, nós vamos utilizar a indexação que nós fizemos a mesma para vetores, só que agora nós vamos acrescentar a segunda dimensão, que no caso são as colunas. Então aqui, se eu quero nessa matriz acessar esse elemento, eu venho na primeira coluna, na primeira linha e na primeira coluna. Então eu vou colocar o nome do objeto, colchete 1,1, e aí eu acesso o primeiro elemento. Alterar esse elemento, eu vou fazer a mesma forma como nós fizemos o sistema de atribuição para mudar o vetor para uma matriz usando a função dim. Nós vamos fazendo pelaquela mesma analogia pelo comando de atribuição. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o sistema de indexação para referenciar o elemento e nós vamos utilizar o comando de atribuição, que é atribuir a essa posição do elemento o valor 10. Então aqui agora eu estou atribuindo o valor 10 e aí nós verificamos novamente nossa matriz e perceba que antes o valor 1, agora o valor 10. Então era isso que queríamos conversar com vocês hoje sobre matrizes bidimensionais e vocês perceberem que a estrutura básica por trás de uma matriz nada mais é do que um vetor atômico apenas com a agregação do atributo dim. Bons estudos e até a próxima!